Só boa noite. E aí, comecei a gravar a aula já. Então, nós já vamos iniciar. A tela está aparecendo para vocês, a tela que foi compartilhada? Aparece aí para vocês? Bacana. Tá? Como a turma de vocês é pequena, se eventualmente alguém quiser deixar o áudio aberto para poder fazer alguma pergunta pertinente ao assunto, tá? Pode deixar aberto, a turma é pequena, eu acho que não vai ter nenhum, nenhum problema. A gente pode ir debatendo aí. Nós até hoje só tivemos uma aula, né, que foi aquela aula que falei a respeito da parte geral ali. Deixa eu só confirmar aqui, como são duas aulas, Ana Laura está aí. Se você puder, você deixa seu microfone aberto, só para responder a chamada. Eu não tô conseguindo ver vocês, porque eu estou com certeza na tela. Estou aqui. Então, Ana Laura, Arles está aí? Arles, Arles 2, Arles 3, não. Aiessa, Aiessa 2, Aiessa 3. Edgar, Edgar 2, Edgar tá sem energia no bairro. Guilherme, Guilherme 1, Guilherme 2, Guilherme 3. Eu Giovana, tô aqui também. Cadê meu nome? Giovana e Joyce. Presente. Pronto. Ela? Eu. Vou entrar pelo celular, professor. Fechar aqui o notebook, vou entrar pelo celular. Tá. Você fez a matrícula, foi hoje, Joyce? Melhor, Elaine, foi hoje? Não, não fiz, não. Será que é por isso que não tá aparecendo? Então é porque essa lista eles me entregaram hoje pela manhã. E se alguém fez hoje à tarde, ele não consta, entendeu? Gente, tá pago, só não fui fazer a matrícula. Que povo é esse, Jesus? É porque só sai depois que faz a matrícula que gera o sistema. Acho que é por isso. Meu Deus. Então tá certo. Então nós temos aqui presente só Ana Laura e Joyce, né? Dos que estão matriculados. Então vamos lá. Seguindo aqui a nossa disciplina, eu vou começar a falar o crime. Vamos falar o crime em espécie agora, né? Vamos falar os crimes em espécie. Desliga o bicho para não ficar vibrando aí, rapaz. Então vamos lá. Na aula anterior, eu falei com vocês os aspectos gerais, né? Os aspectos gerais ali dos crimes contra a dignidade sexual. E hoje eu quero pelo menos finalizar a parte de estupro. Tá? Se vocês não tiverem com muita pressa, a gente pode até adiantar a aula de amanhã. Ao invés de fazer 2 aulas, a gente faz 3 aulas logo. E amanhã vocês estão liberados. Mas vamos lá. Primeiro crime que nós vamos falar, específico. Né? Se eu não tiver falhado a memória, eu fiz a leitura desse artigo na aula anterior, ou se eu não fiz, eu vou repetir porque algumas pessoas não estavam. Então vamos lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Joyce, então me responda. Eu cheguei a ler esse slide com vocês na aula passada, só para confirmar. Joyce, você está me ouvindo? Joyce? Não. Não cheguei a ler, não? Não. Não, né? Na aula passada só fiz informações... Você está me ouvindo? Tô. A Arles disse que você não está ouvindo ele, né? Ou tá? Não sei. Até agora eu não ouvi nada. Então pede ele para sair e entrar novamente. E a Iessa falou que tá passando mal, não vai poder assistir. Bacana. Será? Não. O que é 2 faltas? Não mata ninguém. Né? Ana 2 Laura, ou 3. Ana Laura, você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Elaine, você está ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, professor. Guilherme, você está ouvindo? Ou melhor, Gabriel, você está ouvindo? Tô ouvindo, agora melhorou. Então pede Arles para sair, Joyce, e entrar novamente para ver se conserta. Tá bom, vai falar com ele. Mas enquanto isso, nós vamos adiantando aqui. Então vamos lá. Gente, crime de estupro. Hoje mesmo, na verdade, eu não atuo nesses casos, mas hoje, por exemplo, eu acompanhei uma família. Acompanhei uma família para fazer uma denúncia relacionada a um crime desse, né, aqui numa cidade próxima. Acompanhei uma família para poder fazer uma denúncia numa situação que nós vamos daqui a pouco trabalhar.
Primeira situação que você precisa entender, isso aqui é só para quem não veio na aula passada, tá? Que eu até trabalhei isso aqui com vocês. Qual é a objetividade jurídica? A dignidade sexual da vítima. Falei o quê? Falei que nos crimes contra a dignidade sexual, o legislador ele traz uma proteção para quem? Para aqueles atos que forem praticados sem o consentimento da vítima. Além disso, nós também falamos a respeito de como era, a Arlis entrou novamente, né? De como era a situação, que era bipróprio e depois sai dessa situação porque era bipróprio, porque antes só era vítima a mulher e só o homem é que podia ser autor. Então, né, nós passamos aí depois dessa situação. Deixa eu voltar aqui, pronto. E aí nós acabamos essa situação e vamos avançando aqui. O que é que eu quero? Só apareceu o Joyce aqui agora. O que é que eu quero que você comece a compreender? Quando nós falarmos do estupro, isso ainda eu falei na aula passada. Quando nós falarmos do estupro, lembre sempre, estupro que nós estamos trabalhando aqui é o estupro simples. Sempre deverá ocorrer mediante violência ou grave ameaça. Sempre. Se for estupro simples, que é o que nós estamos abordando aqui, sempre tem que ter violência ou grave ameaça. De igual forma, eu comentei na aula passada. Professor, para que serve a lesão corporal leve no crime de estupro simples? Apenas para qualificar o delito. Por quê? Para ser uma situação com pena maior, é necessário que seja uma pena de natureza grave ou a vítima menor de 18 ou maior de 14. E aqui agora, já vou trabalhar com vocês uma pergunta que eu sempre coloco na prova. E fatalmente eu colocarei na prova de vocês. Me responda aqui agora uma coisa. Imagine você que Joyce está fazendo aniversário hoje. Joyce tinha 13 anos ontem e hoje é o aniversário de Joyce. E Joyce está completando hoje 14 anos. Joyce está completando hoje 14 anos e, por infelicidade do destino, algum elemento que está na sua festa de aniversário constrange Joyce a com ele praticar um ato libidinoso. Que Joyce foi vítima de estupro, nós não temos dúvida nenhuma. A pergunta é, hoje é o aniversário de Joyce. Qual é a tipificação? Joyce foi vítima de um estupro de vulnerável, Joyce vai ser vítima de um estupro simples ou Joyce vai ser vítima de um estupro qualificado. Alguém quer responder? Responda, porque isso é pergunta da sua prova. Vai que tu dá a resposta certa aqui na prova online, tu só vai acessar para conferir. De vulnerável seria até 13, né? 13 anos. Responde completo. Não me pergunta, não. Eu acho que é qualificado. Qualificado. Arlis voltou? Voltou. Cadê você, Arlis? Conversa aí. O problema deve ser lá no momento no fone dele. Mas também já voltou, graças a Deus. Elaine, você quer responder alguma coisa? Não, só prestar atenção agora. Não entendi. Não quero não. Continuei sem entender, mas não precisa repetir. Mais alguém quer responder? Não, né? Veja o seguinte, não vai ser qualificado. Eu recomendo a vocês, que são muito agoniados, a assistir a aula. E como a aula vai ficar gravada, deixa para você copiar quando você for reassistir a aula, para que você não perca tempo copiando e depois sem entender a explicação. Porque você sabe que o que cai na prova, geralmente, é a explicação. Então, não perca muito tempo copiando agora. Você vai reassistir, que todo mundo está reassistindo, então no seu reassistimento, tu copia. Veja o seguinte, por que é que não vai ser? Porque não adianta ficar entrando e saindo toda hora que eu vou parar de aceitar, senão atrapalha a gravação da aula. Por que é que Joyce não vai ser vítima de estupro de vulnerável? Não vai ser vítima de estupro de vulnerável porque não é menor de 14. Correto, Joyce? É. Correto. Também não vai ser qualificado, Joyce. Por que não vai ser qualificado? Porque é no dia do seu aniversário. E o legislador trouxe uma lacuna. O legislador disse o seguinte, que vai ser qualificado se a vítima é menor de 18
ou maior de 14. No dia do seu aniversário, você não é maior de 14. No dia do seu aniversário, você tem 14. Você é menor de 18, mas com 14. Então, entenda. Nessa situação, isso aí é uma jurisprudência que vem aí se solidificando há milhões de anos, desde 2009. Isso já está pacífico nos STU, STF, STJ. Isso já está pacífico, é muito criticado pela doutrina. Mas, infelizmente, nós teríamos aí um estupro simples, obviamente, se não ocorresse desse estupro aí uma lesão de natureza grave. Se ficasse só na questão ali do estupro, seria necessariamente um estupro simples, esse do caput. Então, pelo amor de Deus, você que gosta de detalhe, para depois não ficar falando que foi uma pegadinha da prova, você que gosta de detalhe, entenda o seguinte, para essa matéria, mais é mais, menos é menos, maior é maior e menor é menor. Então, tome muito cuidado com isso. No dia do aniversário, para os crimes contra a dignidade sexual, a pessoa não é considerada, por exemplo, maior de 14. Ela é considerada com 14 anos. Tá? E o exemplo que vem na sua prova sempre é o exemplo sem graça. À meia-noite já é o dia seguinte. Tá? À meia-noite e 1 já é o dia do aniversário. Então, obviamente, vai ter essa circunstância aí. Vamos avançando aqui. Arles, você conseguiu consertar o seu áudio? Arles 2 conseguiu consertar o áudio. Arles 3 não conseguiu. Graças a Deus. Jesus já sabe de todas as coisas, né? Quem sabe como seria Arles com áudio nessa aula. Então, vamos lá. Objeto material. A pessoa de qualquer sexo contra quem se dirige a conduta criminosa. Oi, Jonathan, tá ouvindo agora? Agora eu vi. Minha internet tá ruim, não esquenta não. Não tem nada não. Porque a internet aqui de casa deu problema e eu tô na internet da Clara. Aqui em Guaratinga é uma merda, você sabe, né? Pronto. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Quem pode ser o objeto material? Obviamente, qualquer pessoa, seja ele do sexo masculino, seja do sexo feminino, atualmente é predominante na doutrina, até por força de lei. Qualquer pessoa pode ser vítima de estupro. Homem, mulher, qualquer pessoa pode ser vítima de estupro. Acabou aquela história de que vítima de estupro era só mulher. De 2009 para frente, o crime de estupro passou a ser de qualquer sexo. Qualquer pessoa hoje pode ser vítima desse crime. Até aqui tudo tranquilo. Então nós vamos avançando com o núcleo do tipo, Joyce. Qual é o núcleo do tipo? Constranger no sentido de coagir alguém a fazer ou deixar de fazer algo, que consiste em quê? Retirar uma pessoa da sua liberdade de autodeterminação. E aí preste atenção na seguinte situação aqui. A manifestação da vontade para o ato sexual, ela tem que ser, obviamente, de forma livre e de forma voluntária. Se ocorrer qualquer situação contrária a esse entendimento, a pessoa estará sendo vítima. Você vai ver daqui a pouco, quando nós formos falar do sujeito passivo, você vai ver que até mesmo entre marido e mulher é perfeitamente admissível o crime de estupro, que, por sinal, é tema de uma monografia que vai ser apresentada dia 8, aí na faculdade, o estupro marital, que é um tema da moda, é o tema que está na moda. Então, veja que quando aqui está dizendo, olha, objeto material vai proteger quem? Qualquer pessoa, a pessoa de qualquer sexo contra quem se dirigir aquilo ali. E como é que se executa o crime de estupro? Não tem uma forma, mas existem alguns requisitos. E preste atenção, o primeiro deles, a primeira forma, é mediante violência. E aqui é qualquer espécie de violência. Não precisa, por exemplo, que essa violência seja feita por arma, não precisa que essa violência seja feita por algum instrumento contundente. Qualquer forma de violência que seja capaz de constranger aquela pessoa. Então, qualquer forma de violência que vai, digamos, retirar daquela pessoa a liberdade, a manifestação de vontade relacionada à sua questão sexual, qualquer situação ali se torna, digamos, se torna como forma de execução do crime de estupro. Então, a violência
pode ser uma violência física e, em alguns casos, se admite até a violência psicológica. O que seria grave ameaça? A grave ameaça, e aí você pode entender o seguinte, eu vou ler o conceito e vou explicar para tu. A grave ameaça pode ser aquela promessa de realizar um mal grave, futuro, sério, contra a vítima ou contra a pessoa que lhe é próxima. E aí observe o seguinte, essa grave ameaça necessariamente não precisa ser contra a vítima. O que você precisa lembrar é o seguinte, a violência efetivamente vai ser contra a vítima. Quando nós falarmos de grave ameaça, nós estaremos falando contra a vítima ou contra algum familiar, ou contra alguma pessoa próxima, ou pode ser até mesmo contra um amigo. Muito se tem que analisar a situação do fato. Vocês estão ouvindo ou travou a tela? Se alguém conseguir responder se está ouvindo ou travou a tela, eu vou aguardar aqui. Estamos ouvindo, Eu normalmente. estou ouvindo. Ah, beleza. É porque quando eu compartilho a tela, aí eu coloco para o lado de onde eu não vejo ninguém. Então, você tem que responder. Porque se de repente você estiver balançando a cabeça assim ou coisa e tal, eu não consigo ver. A gente fez assim, ó, com o dedo. Ah, beleza. Então, vamos lá. Essa grave ameaça não precisa ser injusta, tá? E tome muito cuidado com a questão tanto da violência quanto da grave ameaça. Lembra que eu te falei. Essa violência necessariamente não precisa trazer danos. Se trouxer danos e gerar uma lesão corporal grave, nós teremos um estupro qualificado. Mas se a violência trouxe apenas hematomas e tal, configurou o crime? Configurou. Ele não vai ser qualificado, mas qualquer espécie de violência. É daqui que vocês devem ter visto uma campanha que, né, falou aí esses tempos aí, uma campanha que falava assim, não é não, não é não. Cara, a vontade tem que ser respeitada. Se disse não, é não. Então, qualquer ato que você agora ultrapasse o limite daquele não é entendido como violência ou como uma grave ameaça. Então, cuidado, que mesmo se não ocorrer, digamos, da pessoa ficar com uma sequela e coisa e tal, mas se você viola o sim, se a pessoa diz que não e você viola, aquilo ali é entendido já como uma situação constrangedora e vai configurar o crime de estupro, tá? Coloquei aí uma atenção pequenininho para todo mundo ver, tá? Se no contexto fático ocorrer vias de fato e uma lesão corporal leve, vai se aplicar o princípio da absorção. O que seria isso aqui? Imagine você que Joaninha vai passando pela rua e o descarado do tarado vai querer estuprar Joaninha. Nesse de estuprar ali, antes dele conseguir efetivar o estupro, o que ocorre? Ele entra em luta, por exemplo, com Joana. O estuprador entra em luta com Joana. Entra em luta, a menina fica toda machucada e coisa e tal, e vice-versa, aquela coisa toda ali. Mas as lesões que foram provocadas nela, não ultrapassaram o limite ou das vias de fato ou da lesão corporal. Ele não vai responder por lesão corporal leve ou vias de fato mais estupro. Ele vai responder exclusivamente pelo crime de estupro. Então, se no mesmo contexto ele acontece o quê? Uma via de fato ou uma lesão corporal, isso ficou como meio para obter aquele resultado estupro. Se isso ficou como meio, princípio da absorção. Alguém falou? Não. Se resultar uma lesão grave e gravíssima, pelo nome de Jesus, lesão grave ou gravíssima, vão ser circunstâncias qualificadoras. Ele não vai responder lesão corporal grave, 129, mais o 213. Vai ser o 213 qualificado. Por que eu estou te dizendo isso? Olha aí. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena é de 8 a 12. Então, já é uma circunstância qualificada. Preste atenção nisso. Por quê? Porque alguns crimes contra a dignidade sexual que nós vamos estudar mais à frente, daqui para janeiro, o que vai acontecer? Alguns crimes ele vai responder tanto pelo crime contra a dignidade sexual,
quanto também pelo crime conexo, pelo crime que ele praticar naquele mesmo contexto. Então, anote essa observação aí, que se no mesmo contexto fático ele pratica uma lesão grave e gravíssima ali, ou se foi resultante, tanto faz, vão ser circunstâncias qualificadoras, tá? Posso avançar? Pode. Ninguém falou nada? Quem tá, Pode. que consente. Antes que tu me pergunte, o que é conjunção carnal? Tá aí. Brincar. O que seria conjunção carnal? A cópula vagínica, ou seja, a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Atos libidinosos são os revertidos de conotação sexual, com exceção da conjunção carnal, tais como sexo oral, sexo anal, toques íntimos, introdução de dedos ou objetos na vagina. Entenda o seguinte, você precisa ter cuidado aqui quando você for ler o enunciado. Por quê? Porque esse crime comporta tentativa. Esse crime comporta tentativa. Então, entenda o seguinte, se o dolo do agente é estuprar mediante ato libidinoso, certo? Se o dolo do agente é estuprar mediante ato libidinoso, a prática de qualquer ato libidinoso vai restar consumado o crime de estupro. Mas preste atenção, se fica demonstrado que o dolo do agente era efetivamente uma conjunção carnal, os atos libidinosos que antecederem aquilo ali serão atos preparatórios e ficará na esfera da tentativa se ele não finalizar a conjunção carnal. Tome muito cuidado com isso. Preste atenção. Vai passando na rua, isso aqui eu não posso dizer para ninguém, é complicado. Mas vai passando na rua, vamos ver o nome de uma menina aqui, deixa eu olhar para a parede aqui, ver alguém aqui. Sim, vai passando na rua a menina chamada de Pirona. De Pirona vai passando na rua e aí ivermectina está do outro lado, pronto para poder, né, estuprar de Pirona. Acontece o seguinte, ivermectina não está nem aí para a hora da morte. Ele vai se satisfazer com qualquer coisa. Ele fala, rapaz, cloroquina já pegou um monte, aí eu também quero pegar. Então, o que que acontece? O que apareceu, se der só no ato libidinoso, amém, mas se eu não conseguir o ato libidinoso e conseguir a condição carnal, melhor ainda. Se ele tem esse dolo genérico de qualquer situação, ele ficará satisfeito, tranquilo. Qualquer um dos que ele praticar, o crime está consumado. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se a intenção de cloroquina é abarcar de pirona, o que seria abarcar? Praticar a conjunção carnal. Aquele momento que ele vai pegar, ele vai ter que apalpar a mulher, ele vai ter que apalpar a mulher, vai ter que segurar, fazer alguma coisa. A mulher ou o homem, né? Depende de quem ele for querer estuprar. De repente ele vê um cara bonito passando na rua, eu mesmo ando com muito cuidado na rua por isso. Então, o que que acontece? Né? De repente ele vê um cara bonito na rua ali e quer fazer isso também, ninguém sabe. Ele vai tocar no cara. Vai tocar na mulher, vai ter que pegar em algumas partes íntimas para facilitar alguma parada que ele for fazer. Isso aí, se for como meio para conseguir a conjunção carnal e o agente simplesmente conseguir evitar, vai ser tentativa. Por que tentativa, professor? Porque ele queria conjunção carnal. O ato libidinoso foi o meio do caminho. E ali ele não conseguiu finalizar. Agora, se o objetivo dele é ato libidinoso, então qualquer ato que ele praticar, o crime se consuma. O que eu quero que você entenda é o seguinte, não precisa obrigatoriamente ter ato libidinoso e conjunção carnal para ser estupro. Pode ser um, ou pode ser o outro, ou pode acontecer os dois. Se ocorrer os dois, é um crime só. Ocorreu os dois no mesmo contexto fático. O cara praticou conjunção carnal e ainda ato libidinoso. É estupro único. A quantidade de condutas que ele praticar naquele mesmo contexto vai ser utilizada na dosimetria da pena. Mas se ele só praticou ato libidinoso, é estupro da mesma forma. Bacana? Pode ir. Agora eu estou vendo, Joyce. Ô, Jonathan, eu não entendi essa questão da tentativa, não. Tem como você retornar aí? Qual parte você não entendeu? É porque eu vou falar da tentativa mais cá. Então. Mas pode falar. Pronto. Pode falar. Qual parte você não entendeu? Vamos voltar na tentativa.
Sim. Aqui? Não, você falou que a conjunção, que fala, né, que a conjunção carnal é a introdução vaginal. Aí você falou da tentativa dos atos. Como é medida essa intenção dele de que ele teria tentativa só dos atos libidinosos e não da conjunção carnal? Como é que isso seria? Rapaz, da mesma pergunta. Essa pergunta sua é feita por bilhões de pessoas. Na verdade, é o seguinte: isso se verifica no momento do interrogatório, no momento da investigação, aquela coisa. Por exemplo, se pegou a mulher, o cara pegou a mulher, vamos dar um exemplo para o homem, não é negócio de estuprar a mulher, não. O cara pegou o outro homem, tirou a roupa do cara todo, porque queria que o cara abarcasse ele, entendeu? Só que antes do cara abarcar ele, antes do cara e fazer a introdução nele ali, né, de finalizar a parada ali, alguém chega e evita, dá uma paulada nele e ele cai. Se isso acontece, nós vamos estar diante de um fato tentado. Porque não conseguiu fazer nada. Aqueles atos libidinosos, por exemplo, ele pegou na bunda do cara, pegou no cara tudo ali e tal, mas a tentativa era de fazer outra coisa. Entendeu? A tentativa era, o que ele queria mesmo era consumar o ato sexual ali, o que ele não conseguiu. O que a doutrina entende é o seguinte, é que, por exemplo, agora com a mulher, o agente quer a todo custo, a conjunção carnal. Não conseguiu. Tentativa. Por que ele não conseguiu? Porque alguém apareceu e alguém evitou. Aí vamos dar o exemplo agora do tarado no ônibus. Não tem aqueles caras tarados no ônibus? Os caras tarados no ônibus, né? Não sei o que acontece. Tem algumas mulheres, você já viu, por exemplo, assim, tem uma mulher que gosta de usar uns decotes avantajados assim, né? Algumas mulheres. Eu nunca vi mulher assim, só uma suposição. E aí o cara fica maluco da vida. Vê a mulher com aquele decote ali, fica maluco da vida. O Satanás passa na cabeça dele, ele olha e fala assim, eu quero pegar naquilo ali. E aí mete as duas mãos e pega no peito da mulher. Se o objetivo dele era só aquele ali, mesmo que ele não tenha feito conjunção carnal, é estupro consumado. Por quê? O objetivo dele era simplesmente fazer um ato libidinoso. Se ele finalizou o ato libidinoso, que era só tocar no seio da mulher, o estupro está consumado. Então, sempre tem que se analisar nos fatos o quê? Sempre tem que se analisar a questão para saber qual é a intensidade dele. Se a intensidade dele era realizar qualquer coisa, conjunção carnal ou ato libidinoso, bacana. O que aconteceu, já consuma. Agora, se ele quer só conjunção carnal e não consegue, os meros toques que ele deu na pessoa ficará no âmbito da tentativa. Ô, Joyce. Giovana quer entrar, professor. É isso que eu ia te falar. É porque, assim, na segunda aula ela entra. Porque já são 21h20. A primeira vez que ela pintou aqui, entendeu? A aula começa... Já tá faltando 7, né? 7 minutos. Então a aula já vai. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Deixa a Arles terminar, que você pode fazer sim. Tá. Fala. Aí a tentativa seria a tentativa de estupro. Isso. Tá. Fala, Joyce, bichinha, como é o nome? Fala que a conjunção carnal é só a introdução parcial do pênis na vagina. Sim. No caso de sexo oral e sexo anal, não é considerado conjunção carnal, então? Não. Sexo oral é considerado ato libidinoso para a doutrina. E sexo anal também? Sexo anal também. Considerado... Jonathan. No caso, se for um homem que for estuprar outro homem, como é que vai entrar como ato libidinoso, não como conjunção carnal? Entenda, se for um homem que for querer abarcar o outro, se for um homem que for querer, digamos, engatar no outro, ele vai engatar no cara, vai ser estupro, vai. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que tanto faz ser ato libidinoso ou conjunção carnal, o fato é estupro, entende? Tanto faz. Foi só ato libidinoso ou foi conjunção carnal, pouco importa. Tanto faz. Ou conjunção carnal ou ato libidinoso é considerado estupro da mesma forma. O que é que acontece, Elaine? Se o homem for querer estuprar o outro, ele vai ter que fazer sexo anal, correto? Digamos que ele quer estuprar o outro mediante o sexo mesmo, o engatamento. Então, vai ser sexo anal. Se ele não conseguiu realizar o sexo anal, aquilo que ele fez antes, aquele aperto que ele deu no cara, abraçou, jogou no chão,
aquilo fica no âmbito da tentativa. Entende? Agora, se ele conseguiu pegar o camarada e engatou por trás de marcha ré, mesmo sendo considerado ato libidinoso, isso é o crime de estupro. Então, para ser estupro, não precisa ser só conjunção carnal. Pode ser conjunção carnal, pode ser ato libidinoso, ou pode ser que ocorra no mesmo contexto os dois. Lembrando o seguinte, quando nós falarmos de conjunção carnal, nós só falamos de mulher. Ato libidinoso serve para homem ou para mulher. Agora, quando falar de conjunção carnal, nós falamos sempre de mulher. Entendi. Porque eu imaginei que depois dessa alteração aí de 2019, como tanto homem quanto mulher possa ser estuprado, eu achei que ia entrar na conjunção carnal, entendeu? A questão do sexo. Não. Aí, eu vou pegar a sua pergunta e vou transformar. Vou transformar na última pergunta que caiu isso aqui na prova da OAB. O que acontece? Antes de 2009, não teve alteração? Antes de 2009, se fosse ato libidinoso, o nome do crime era outro. Era atentado violento ao pudor. E só era estupro quando ocorria conjunção carnal, entendeu? Antes de 2009. Depois de 2009, essa pegadinha cai direto na prova da OAB. Depois de 2009, pouco importa se no fato ocorreu conjunção carnal ou ato libidinoso. Pouco importa. Vai ser estupro da mesma maneira. Então, o homem pode ser vítima de estupro, professor? Pode. O homem vai ser vítima de estupro, mas qual é o ato que ele vai sofrer? Ele vai sofrer um ato libidinoso. O homem não vai poder ser vítima de estupro mediante conjunção carnal. Até porque o homem não tem a vagina. Certo? Antes que tu levanta a mão e fala assim, professor, mas o meu colega de academia, né, ele fez a cirurgia. Retirou o bicho morto e criou o buraco negro. Veja o seguinte, se ele fez a cirurgia e não alterou o nome, não alterou o registro civil, aquele documento lá, o registro de nascimento, se ele fez a cirurgia e não alterou, para o direito penal, ele ainda vai ser considerado como homem. Agora, se ele fez a cirurgia, retirou o bicho morto que ele não usava e criou o buraco negro e alterou o documento, aí ele vai poder ser vítima de estupro, tá? Igualzinho a mulher, mediante condição carnal. Dizem que funciona, né? Só Arles que sabe que já experimentou essas coisas. Vou avançando aqui. Veja o seguinte, isso aqui eu falei na aula passada também, e é pensamento majoritário já, inclusive o STF decidiu isso aí a semana passada, não sei se foi o STF ou se foi o STJ. Beijo lascivo, Arles, cuidado, você que anda de carnaval e anda lá no São João, né, no Ticomia Fest. Olha só, o que acontece? Beijo lascivo. É preciso pensar nos beijos prolongados, invasivos, com resistência da pessoa beijada, ou então beijos eróticos lançados em partes impúdicas do corpo da vítima. Preste atenção, não é todo beijo lascivo, que vai ser considerado estupro. O que é o beijo lascivo? Veja que existem duas espécies de beijo lascivo. Tem o beijo de Elaine e tem o beijo do bandido. Qual é o beijo de Elaine? O beijo de Elaine, lascivo, é aquele que ela vai para a festa, mas o marido, ele não assiste a aula não, né? Eu espero Deus ajuda aqui não. É aquela que ele vai para o marido e aí chega naquele canto assim da festa, eles dois já tomaram altas cachaças já, cada um tomou uma garrafinha de cerveja, aí chega lá no fundo do restaurante, eu dou o nome do restaurante, Colher de Pau, né, Porto Seguro. Aí chega lá no fundo do restaurante, aí fica um engolindo o outro com a boca assim, ó, aquele beijo assim, aquela felicidade toda, aí um pula em cima do outro. Aquilo ali, para a doutrina, é um beijo lascivo, mas um beijo lascivo intrapartes, ou seja, marido e mulher. O máximo que pode acontecer é alguém da mesa se incomodar porque não tem mulher para beijar. Mais nada, isso não é crime. Quando é que o beijo lascivo torna crime? A partir do momento agora que Elaine está sozinha na festa, porque houve uma pequena discussão para ver com qual carro ia e acabou brigando com o marido. Falou assim, não, você vai com o seu, eu vou com o meu, e acabou brigando por isso aí. E ela foi para a festa sozinha. Sozinha na festa, vem agora quem? Guilherme.
Guilherme tirado a ser pegador. E ele quer beijar a Elaine. E a Elaine disse, eu não quero, querido. Odeio pessoas que nem você. Afrontosas. Pessoas para frente. Eu estou acompanhada. Não quero. Acontece o seguinte. Guilherme não entende que não é não. E simplesmente rouba aquele beijo. E ali, a partir do momento que ele rouba o beijo, um beijo forçado, isso é entendido como o crime de estupro. Por quê? O beijo foi lascivo e, além de ser um beijo lascivo, ele simplesmente foi realizado sem o consentimento da vítima. E aqui nós estamos falando só daquele menino medroso que passou, olhou assim e deu um beijo na bochecha. Obviamente, nós estamos falando daqueles beijos, né, como diria a mulher da novela. Aquele que realmente engole assim, olha para minha mão, para tu ver assim, ó, a mulher, o cara aí com a boca assim, e caviga tudo assim, né, tudo aquilo forçado. Se foi forçado, isso é entendido como estupro. É o que tem prevalecido. Professor, se não foi na boca, não tem problema. Beijou a bunda, é estupro do mesmo jeito. Beijou os peitos, porque achou os peitos lindos, estupro do mesmo jeito. Então, cuidado, porque não é todo tipo de beijo lascivo que vai ser considerado estupro. Apenas aquele que seguiu o quê? Aquele que seguiu fora do consentimento. A nossa conexão vai cair e aí eu retorno com o segundo link para que a gente possa avançar aqui na aula, tá? Só um minutinho que nós vamos começar. Eu vou encerrar aqui, Joyce, se ele não cair antes. Ah, E aí já te mando agora o segundo link. uhum. Tá?